Pai do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para mais um vídeo. É um vídeo de curiosidade, né? Tem uma pergunta no ar aqui. As pragas do Egito atingiram só os egípcios? A verdade é que quase ninguém percebeu. Há um questionamento de que as pessoas têm a ideia de que as 10 pragas que Deus lança no Egito atingem só os egípcios, por se tratar de o povo de Israel estar no local chamado Gósen, onde o gado, os animais não foram afetados das pragas. Interessante que eu estava lendo esse comentário aqui, ó, do Pentateuco, o autor Paul Hoffman. Ele traz algo bem interessante e eu queria descortinar aqui para a gente aprender junto. Ele faz algumas observações sobre as pragas. Ele calcula-se que nesse período das pragas tenha durado pouco menos de um ano. As pragas foram enviadas no Egito para que Faraó viesse libertar o povo de Deus. As primeiras 3 pragas, que é o sangue, as rãs e o piolho, caíram tanto sobre Israel como na terra egípcia. Isso quer dizer que não caiu só para os egípcios. As 3 primeiras também afetou o povo de Israel, pois Deus quis ensinar a ambos os povos quem era o Senhor. Mas os 7 açoites seguintes castigaram somente os egípcios, para que soubesse que o Deus que cuidava de Israel era também o soberano do Egito e mais forte do que os deuses do Egito. Aí ele faz a referência aqui no livro de Êxodo, capítulo 8, 22 e 9, 14. Então Deus ele envia 10 pragas. As 3 primeiras que acabamos de ler, que ela vai se tratar do sangue, da rã, dos piolhos, afetou Israel, e da 4ª praga em diante vai afetar só os egípcios. Deus estava mostrando que ele tinha poder sobre Israel e tinha poder sobre os egípcios. Ele era soberano sobre as 2 nações. Isso é bem interessante colocar aqui, porque pouco se fala sobre esse assunto. E nesse livro do Paul Hoffman, quando eu comecei a ler, eu achei interessante essa curiosidade, né? Muitas pessoas não falam disso, falam que as 10 pragas foram para afetar só os egípcios, e não diz que Deus permitiu que o povo de Deus, até a 3ª praga, fosse ali afetado. As pragas foram progressivamente severas, até que quase destruíram o Egito. Está em Êxodo 10, versículo 7. As 9 primeiras pragas podem ser divididas em 3 grupos. Olha que interessante, tem uma classificação aqui. 3 grupos de 3 pragas cada um. O primeiro grupo fala da água convertida em sangue, rãs e piolho. Causou asco e repugnância no primeiro grupo. O segundo grupo, as moscas que picavam, a peste sobre o gado e as úlceras sobre os egípcios, caracterizou-se por causa de muita dor. Então, o primeiro traz repugnância, o segundo grupo gera muita dor. O último grupo, Saraiva, os gafanhotos e as trevas, foi dirigido contra a natureza e produziu grande consternação. Então, o primeiro, repugnância, o segundo, dor, e o terceiro, consternação. A morte dos primogênitos foi o golpe esmagador, o golpe final que Deus vai dar sobre o Egito. Os feiticeiros egípcios imitaram os 2 primeiros açoites, mas quando o Egito foi ferido de piolhos, confessaram que o poder de Deus era superior aos deles e que essa praga era realmente sobrenatural. Isso está em Êxodo 8, do 18 ao 19, depois você pode conferir na sua Bíblia. Os magos não poderiam reproduzir a praga de úlcera, porque eles próprios estavam cheios delas, desde os pés até a cabeça. Não puderam livrar a si mesmo nos terríveis juízos, muito menos a todo o Egito. Então os magos do Egito, que se achavam poderosos, não puderam conter o juízo de Deus sobre o Egito, onde Deus estava mostrando que ele era poderoso, soberano, a ponto de criar situações para que Faraó viesse libertar o seu povo. Isso mostra que aquilo que Deus faz
ninguém consegue imitar e muito menos reverter. Em resumo, as pragas cumpriam os seguintes propósitos. Isso aqui é interessante para a gente finalizar esse vídeo. Demonstraram que o Senhor é o Deus supremo e soberano. Tanto os israelitas como os egípcios souberam quem era o Senhor. Então, as 3 primeiras pragas que alcançou Israel, era Deus mostrando que ele era soberano e poderoso, tanto para Israel como para o Egito. B. Derrotaram as divindades do Egito. Então, as pragas que Deus enviou, por que eram 10? Porque tinham 10 divindades no Egito e cada praga foi para combater uma divindade do Egito, mostrando que Deus era um e era mais poderoso do que 10 divindades que achavam que reinavam sobre o Egito. C. Castigaram os egípcios por haverem oprimido aos israelitas e por lhes haverem amargado tanto a vida. Então, por que os egípcios escravizaram Israel, oprimiram Israel e amargaram a vida do seu povo? Deus cria uma situação para que eles também sejam ali punidos de uma forma severa com as suas pragas. E D. Efetuaram o livramento de Israel e o prepararam para conduzir-se em obediência e fé. Então as pragas elas não serviram só para o livramento, serviram para mostrar a grandeza de Deus, quem Deus é, soberano, poderoso, e serviu para que o povo saísse do Egito e fosse conduzido pela fé pelo deserto, entendendo que Deus era poderoso para arrancar das mãos de Faraó o teu povo, que estava subjugado, estava sendo escravo em uma terra que não era deles, fora da sua pátria. Então, essa reflexão é interessante e eu queria trazer só para vocês observarem que nem tudo que a gente ouve por aí nas pregações é o que realmente diz a história. E eu achei interessante, você que não tem esse livro, adquira, o Pentateuco do Paul Hoffman. Tem algumas revelações aqui profundas que vai te ajudar certamente no ensinamento e nas ministrações. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilhe com mais alguém e se inscreva no canal, porque eu sempre vou ter uma reflexão, um ensinamento e algo para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Até o próximo vídeo.